Pode ser, igreja. Muito motivo de alegria estar aqui hoje, né? Para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir obrigado para a diaconisa Andréia, a irmã Margarete, né? Pela oportunidade. E falo que eu estou um pouquinho nervoso, né? É normal, né? É a palavra de Deus. E eu vou abrir em Tiago, mas o louvor também falou comigo, né? Vai falar a respeito desse louvor que a nossa irmã Ivone cantou agora, que é bem no tema que eu vou trazer, que mulher de Jó, né, amaldiçoa ele, né, a língua, né. Então eu vou trazer em Tiago 3, do 1 e em diante, amém? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vocês mestres, sabendo que haverão de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, no falar, né? No falar é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amém? Aqui o nosso irmão Tiago, ele estava falando a respeito, né, que nós nos tornamos muito sábios. E ele vai falando ali com os irmãos a respeito da sabedoria que Deus dá, tudo. E ele vai falar que que nós não podemos ser muito sábios, né? Mas quando Deus dá sabedoria, tudo, para fazer a obra de Deus. Mas o que me chamou mais a atenção foi no verso 2, porque ele vai falar: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Nós bem sabemos que, né, somos feitos de membros, braço, dedo, ossos, cabelo, né? E tem uma parte do corpo que nós falamos, que nós se comunicamos, é uma parte bem pequena e ela é feita de músculo, né? E Tiago vai falar a respeito disso. Ele vai falar aqui no verso 3 em diante aqui até o 4, ele vai falar a respeito da língua, que aqui ele vai falar no verso 3, ele vai falar assim: ora, se possamos freios na boca dos cavalos, para não obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo. Bem sabemos que a gente colocar, eu não sei dizer o nome daquele negócio, colocar na boca do cavalo, a rédea. Se você coloca a rédea no cavalo, o cavalo ali você vai domar através da rédea, né? E muitas das vezes a gente tem como domar a nossa língua, e muitas das vezes a gente não doma a própria língua nossa. Que aqui ele vai dar um exemplo, que nem a gente coloca a rédea no cavalo, mais que o cavalo seja bravo, alguma coisa a gente coloca, a gente vai puxar o cavalo em si próprio, quando ele vê que está puxando a rédea, ele vai parar. E muitas das vezes a gente não sabemos frear a nossa boca, não sabemos frear o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. E muitas das vezes a palavra que pronunciamos, ela é igual uma flecha, depois de lançada não tem mais como pegar. Se a gente for pegar um saco de pena ou um saco de areia, a gente subir num monte ou em qualquer outro lugar, a gente for jogar lá de cima, se a gente soltar a pena vai voar, a gente não consegue mais pegar nenhuma delas. Pode pegar uma que caiu ali no momento, mas depois de lançada não pega mais o restante. A areia é a mesma coisa, depois que você jogar ao vento, ela vai evaporar, né? E muitas das vezes a gente fala bem assim: a gente lançou a palavra sobre um amigo, ou sobre uma irmã, ou sobre um irmão, ou sobre um familiar, e a gente não sabe o poder que uma palavra tem lançada, né? Aí o Tiago vai continuar aqui no verso 4: observei igualmente os navios, que são sendo tão grandes e batidos de régia, ventos,
pequeníssimos lemos, são dirigidos para onde queira, impulso, itinerário. Quer dizer que o navio ele é grande e timoneiro, ele é gigante. Vamos se dizer que nem todo mundo fala o Titanic, né? Vamos se dizer um transatlântico. Atrás daquele transatlântico ali, quando você está ali, vai estar atrás ali vai estar não sei dizer o nome também dele, mas só que vai ser o rapaz que vai estar dirigindo o barco para onde que ele vai querer. O veleiro, não sei, alguma coisa assim do tipo. E Tiago ele vem trazendo essas questões a respeito da nossa língua, a respeito da língua. E ele vai dando os exemplos. O barco, mais que ele seja grande, o lemo ele é pequeno, mas só que ele bate no vento, ele vai para onde o vento quer que ele leva. Mas se tem uma pessoa ali dentro para conduzir da maneira correta, ele vai saber para onde está indo. Muitas das vezes a língua que a gente tem, ser pequena, um nervo, muitas das vezes a gente pronuncia palavras que ofendem. E o pastor estava esse tempo atrás, ele leu a respeito como que um obreiro devia. E ali eu estava lendo também um pouquinho mais para frente, e eu estava vendo que Timóteo, ele vai falar ali, por causa que algumas pessoas vão falar da primeira vinda, outros não criam, outros começaram a falar, invertendo a respeito disso. E ele vai falar que a língua é como câncer. É como câncer. Se a gente for parar para pensar, o câncer, se a gente tem, a pessoa não sabe, ele começa com nódulo. Se você não cuida, ele se espalha no corpo da pessoa e contamina o resto do corpo. Ele vai falar que aquela pessoa ali naquele momento, ele estava sendo como câncer, a língua dele ali estava contaminando as pessoas. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E a Déia me deu a oportunidade de trazer a mensagem. E eu fiquei com aquele negócio, e eu lendo em casa, e Deus me direcionou até aqui, né? Na passagem de Tiago, a respeito da língua. E eu continuei lendo ali. Aí também no 5 ele vai falar, assim também, a língua pequeno órgão e gaba de grandes coisas verde, como fagulha, põe-se brasa tão grande incendeia. E eu fico olhando, muitas das vezes, né? A gente vê que basta uma bituca de cigarro, uma fagulha que ele está falando, pode pegar fogo numa floresta inteira, né? Mas só que isso daí vai ser muitas das vezes imprudência de uma pessoa, porque pegar um fumante, uma pessoa que está com isqueiro, alguma coisa do tipo, joga, está tirando vida, querendo ou não. Vai cair no meio dos matos, vai matar animais, vai matar a vida ali. E muitas das vezes a língua mata a vida dentro da igreja. Muitas das vezes a língua tira a pessoa de dentro da igreja. Muitas das vezes a língua amaldiçoa o irmão dentro da igreja. E eu separei aqui em 3 partes. A primeira eu coloquei em primeiro lugar. A língua é pequena cadê aqui? Ou não? Aqui. A língua é falsa. Ela é falsa. E a segunda eu coloquei aqui, ó. A língua também ela é falso testemunho e falso intriga e divisão de irmãos. E eu fiquei pensando, muitas das vezes a língua, a mesma língua que amaldiçoa, é a mesma língua que a gente usa para abençoar um irmão. Porque quando você está orando, você está buscando pela vida da pessoa,
você está abençoando aquela pessoa porque Deus está se alegrando. Mas quando você usa a língua para fazer o que Deus não se agrada, Deus não se agrada com isso. Porque se a gente for olhar a língua, a gente somos uma imagem e semelhança de Deus, né? E a pessoa que a gente muitas das vezes fica amaldiçoando, ela é imagem e semelhança de Deus também. Então, se a gente está falando uma palavra, ou falando falso, ou mentindo a respeito do irmão, ou de uma irmã, ou de uma pessoa, ou de um amigo de serviço, ou seja, qualquer pessoa, a gente também está falando de Deus. Porque Deus vai falar que a gente somos imagem e semelhança dele. Porque a mesma língua que a gente usa para abençoar, a gente usa para amaldiçoar. E eu fiquei tão impactado assim com essa mensagem, porque muitas das vezes não, sempre, eu falho. Às vezes a gente pensa que a gente não falou quando a gente já falou, já magoou e não percebeu. E no verso 6 aqui ele vai falar assim, ó: ora, a língua é fogo. Ele não fala é como fogo, ela fala que é fogo. A língua é fogo. Então fogo queima, arde, e o mundo é iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só a põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, a gente bem sabemos, né, que a língua pode nos levar até o Senhor, e como também pode levar ao inferno, né? O inferno, é bom a gente saber. O inferno é que nem vai falar também do rico e Lázaro. Vai falar ali, ó, Senhor, que deixa eu colocar pelo menos o dedo, né, na ponta da língua, né? Na língua, ó, vai falar, ó, língua, para refrescar a língua. Em primeiro lugar, hein, pastor? A língua, para refrescar, né? Então, nessa noite nós devemos ter a consciência a respeito da língua, porque a língua, ela pode levar, não é só o dedo, não é só o braço, não é só o olho, não é uma perna, mas o corpo inteiro para o inferno. O inferno, todo mundo sabe, a Bíblia é bem clara e ela diz a respeito do inferno. Então, eu me arrepiei. Eu fiquei nervoso de trazer essa mensagem, porque essa mensagem cortou primeiro para mim. E é coisa de se pensar, raciocinar e ser como um Leme, ou ser como um varão, né? Que vai falar aqui que o varão sábio, ele vai refrear a sua própria língua, né? E a pessoa, ela tem que ser tardio em falar, né? Ela tem que ser mansa, né? Que a Bíblia fala, né? E a pessoa também, ela tem que saber o jeito que falar com a pessoa. E eu fiquei pensando, nossa, quantas das vezes eu já falei, né? Palavras que proferiu, machucou, magoou alguém, eu não sabia. Mas muitas das vezes a gente sabe e a gente é ignorante. Porque o ser humano é ignorante, né? Que aqui ele vai falar a respeito do corpo ir para o inferno através da língua. No 7, ele vai colocar aqui, ó: pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres humanos, seres marinhos, doma-se, tem sido se domado pelo gênero humano, né? Olha para você ver, Deus deu condição para o homem domar todos esses seres, todos os tipos de animais. Só que tem uma parte pequena que a gente
gente leva com a gente, que a gente não consegue domar a nossa língua. Que nessa noite, que Deus venha nos capacitar, né? Venha nos dar condição, que a gente venha buscar mais nele para ele conseguir. Ele conseguir não, ele pode, mas que a gente possa conseguir refrear nossa língua, no falar, antes que nós venha pensar, né? Ter mansidão, domínio próprio, antes de proferir uma palavra para alguém. E no verso 8, a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, e mal incontido carrega veneno mortífero. Olha o poder que a língua tem. Vamos se dizer que a nossa língua é como se fosse aquela serpente que tem no deserto, pastor. É mamba negra, né? Sai veneno, dependendo das palavras que a gente pronuncia por irmão, por irmã, dependente de quem seja, ou uma pessoa que seja ímpio na rua, porque a gente tem que pensar e raciocinar, porque uma palavra lançada, que nem eu já acabei de dizer, machuca, e a pessoa vai falar bem assim, ele é cristão, mas cristão só dentro da igreja e lá fora. O que a gente tem sido? No nosso trabalho, no nosso caminhar, na nossa mesa que a gente senta entre amigos, que não é cristão. Então que a gente podemos refrear, porque se a gente não souber falar, ele vai falar que a língua é indomável, vai falar que a língua, ela simula veneno. Mas só que no verso 9 até o 12, é uma parte linda também de se dizer. Porque ele vai colocar aqui, ó. Com ela bendizemos, Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Ele já começa a falar, nós bendizemos, né? Abençoamos Deus Pai, mas nossos amigos, nossos parentes, nossa semelhança, que nós vamos falar. E no 10, de uma só boca profere bênção e maldição. Tem aquele ditado, né, que a pessoa é duas caras, né? O povo fala, tem uma cara e a outra. Ele vai falar aqui, ó. Bendizemos, da boca proferimos bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E nessa noite eu me perguntei, da minha boca, vai pronunciar bênção ou maldição para os irmãos? E nessa noite de hoje, da boca de vocês, vão pronunciar o quê? É bênção? Vão bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória? Porque não adianta eu proferir bênção para um e maldição para outro. Não adianta eu bem dizer, esse é meu amigo e esse é meu inimigo. Não adianta eu dizer, eu gosto desse aqui eu não gosto. Se todos somos imagem e semelhança de Deus, né? Então que a gente possa também não ter uma amargura no coração, né? Porque lá em Provérbios, ele vai falar, é 7, 6, né, pastor? 6. Ele vai começar aqui, ó, no 12, ó. Homens de Belial, homens que andam-se com perversidade na boca. A perversidade, ó, na boca. Na boca. Meu Deus. Aí no 14, ele vai colocar aqui, ó. No seu coração a perversidade. Coração e a boca. Coração anda cheio, a boca o quê?
Em tudo maquina o mal, anda semeando contenda. Contenda. Olha aí. E no 19, ele também coloca aqui, ó. Testemunhando falso, que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Ele vai falar em contendas e no 19 vai falar entre irmãos. Ele vai falar entre nós, um com os outros. O poder da língua, oração. Mas voltando aqui para o texto, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargo? Numa fonte, Jesus não vai jorrar duas águas, porque nós possamos jorrar duas águas ao mesmo tempo. Porque do coração e da boca da pessoa, né? Ele mesmo falou, maquina o mal. Mas só que nessa noite de hoje, nós vamos jorrar só de uma água, da fonte da vida, que é Jesus, que é Deus, que eles possam nos direcionar da maneira correta. Mas só não adianta a gente querer que Deus faça, se a gente não pode fazer também. Porque Deus, Ele mostra, e o resto é com a gente, né? E no verso 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figo? Duas árvores distintas, né? Uma diferente da outra, né? Uma produz um fruto e a outra outro, né? Não adianta inverter o papel, né? E não vai dar certo. Se eu plantar limão, não vou colher laranja, né? Se eu plantar laranja, não vou colher se eu plantar limão, não vou colher laranja, né? Então o que vocês querem colher nessa noite de hoje? O que eu quero colher nessa noite de hoje? O que vocês querem proferir na boca de vocês na noite de hoje? Eu não vou falar no dia de hoje não, porque eu sei que muitos vão para casa, vão orar, vão descansar, mas amanhã, ao amanhecer, vou pronunciar o que dentro do ônibus? Acordar, ao ir trabalhar, a primeira palavra na manhã, agradecer a Deus, porque muitas das vezes a gratidão vem primeiro no coração e depois sai da boca, né? Então que a primeira palavra venha a ser gratidão e a primeira palavra a sair da boca venha a ser obrigado, meu Deus, pela manhã de hoje. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade e venham falar aos irmãos, né? Uma palavra que falou muito comigo, cortou comigo e eu vou me policiar na minha língua, porque a língua é um veneno mortífero. Só Deus para tomar conta da língua nossa, principalmente da minha. Amém?